E aí, se a gente fizer uma conta, né, deputado? Se a gente fizer uma conta aí de quanto de dinheiro que foi supostamente desviado, quantas pessoas foram afetadas no atendimento, você vê as filas de cirurgia eletiva hoje que existe aqui no Distrito Federal, um problema crônico essa saúde aqui do Distrito Federal e a gente não encontra ou a gente não vê movimentação para se resolver o problema. E, e aí eu fico pensando assim, ah, claro, não tem como a gente não fazer um paralelo com o atual presidente da República, que passou o mandato dele todinho sendo acusado, apontado, como genocida, mas pelo menos nos traz uma reflexão da gente. Será que quem são os verdadeiros genocidas? Quem mata o povo, né? Fila do É, SUS. a corrupção, a gente vê. O grande ponto é o IGES. É. Quer dizer, uma administração péssima, podemos dizer isso, porque se você tem o tamanho de fila de cirurgias eletivas, a gente vai em qualquer hospital público, a gente vê, por exemplo, a situação do Hospital Regional do Gama, do Hospital Regional de Planaltina, Sim. conhecido como Matadouro. É. Quer dizer, então, assim, não é o Totti que está falando, acusando, apontando, É, a mas é, realidade. é aí, ó, a galera, é o povo. E eu, na rua, fui muito questionado com relação a isso. Sim. Senti a rejeição na pele, a rejeição política na pele. Porque eu não sou da política, não, né? E aí os caras parecem assim, cara, eu quero pegar um aqui para Cristo e descer o porrete mesmo. É. É sobre o IGES. O IGES, primeiro, o Ibanez mentiu. O Ibanez mentiu na campanha de 2018. O que ele disse que ia extinguir o modelo. Esse modelo, que a gente às vezes fala tanto, as pessoas não sabem o que é o Serviço Social Autônomo. É o mesmo sistema do Sara Kubitschek. Aí você fala, pô, mas por que a rede Sara funciona? E o IGES não. Então vamos lá. O Serviço Social Autônomo é como se fosse uma entidade e ela tem um contrato com o governo. Ela tem um contrato de gestão. O que diz esse contrato? Elas têm que fazer X cirurgias, X atendimentos, X exames, piriri pororó. E ao final de cada ano, esse contrato de gestão é avaliado. Por que a Rede Sara se mantém ao longo de décadas? Porque ela cumpre o contrato de gestão que ela tem com o governo federal. Ela cumpre. E muitas vezes, inclusive, ela entrega mais do que o contrato. O governo repassa dinheiro para a Rede Sara e ela presta serviço. E ela é porta aberta, rede SUS, todo mundo que precisa praticamente consegue atendimento lá, E de não é de reabilitação. hoje, é de vários anos E isso. extremamente qualificado. Então, assim, o problema não está em si no serviço social autônomo. O problema está na relação promíscua que o IGES tem com a Secretaria de Saúde do governo do Ibanez. Por que eu digo promíscua? Primeiro, quando ele propôs ampliar, antes era só o Instituto Hospital de Base. Era um contrato de gestão do Instituto com o governo para fazer a gestão do base. Quando o Ibanez propôs a ampliação do IGES, tendo mentido na campanha dizendo que ia extinguir, a gente não tinha o relatório de gestão do contrato ainda. Ou seja, o IHB, o Instituto Hospital de Base, tinha cumprido o contrato? A gente não sabia. E depois que foi publicado, depois já ter ampliado o IGES, foi publicado o contrato do primeiro ano, a gente viu que ele não cumpriu o contrato. Ou Uhum. seja, ali a gente teve a prova de que o modelo não funcionou. Ou se queria que continuasse, que fizesse os ajustes necessários. Se quisesse que continuasse, fizesse os ajustes. E aí ele ampliou para o Base, Santa Maria e as UPAs. Aí virou uma coisa sem freio. E aí, Você falou de matar na fila do SUS, né, a questão ah, da morte em si. O relatório, que inclusive o Ministério Público utilizou para entrar com uma nova operação de superfaturamento dos leitos de UTI do IGES, mostra isso. Os leitos de UTI do IGES foram de qualidade inferior e isso teria provocado a morte de pacientes. Está lá na operação, está lá na ação do Ministério Público. E eu propus na campanha que o IGES ele fosse desmobilizado, que a gente tirasse a gestão da saúde das mãos do IGES. Então, a gente vinha com uma proposta de fundação de saúde, é um modelo que funciona em vários estados, o Maranhão caminhou para cá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vários estados estabeleceram. A fundação faria o processo de gestão de compras e contratações com compliance, dentro de uma perspectiva de transparência ativa muito, muito rígida,
E a gente ia, aos poucos, cumprindo os contratos do IGES. Aí, uma das fake news que o Ibanez, a campanha dele, promoveu foi de que eu iria demitir as pessoas que trabalham no IGES, enquanto que a gente tinha já um instrumento jurídico para não precisar demitir as pessoas e alocar esses profissionais dentro da estrutura da secretaria. E não tem só os hospitais e UPAs, você tem Hemocentro, você tem uma série de outras instituições. Mas, enfim, passada a eleição, não tem mais como recuperar o tempo perdido. O fato é que a saúde do DF está em colapso. Ah, sempre foi assim? Não, não foi assim. Não. Ah, sempre teve problema. Sempre. O SUS está em implementação. Isso. Mas o que a gente está vivendo hoje? Você falou das cirurgias eletivas, né? Quase 30 mil pessoas. A gente tem fila de tratamento de câncer. No base, são mais de 200 pessoas esperando para tratar o câncer. Quase 3 mil esperando para diagnosticar. Aí tem problemas de exames, problemas vários, né? O pronto-socorro do Hospital Santa Maria não funciona, a pessoa chega lá e não consegue atender. E a falta de profissional e Falta de estrutura profissional. nas UBSs, nas UPAs. Nas UPAs, Hospital de Planaltina, Hospital de Braslândia, Hospital do Gama, né? Sucateados, Hospital de Taguatinga caiu o teto. É uma situação dramática. E os profissionais também são muito atingidos por isso, porque não conseguem trabalhar. Não Eu fui no tem, Hospital né? de Paranoá um dia, cheguei lá, tinha um enfermeiro sem luva. Foi estranho, perguntar aí, meu, tudo bem e tal. E aí, tá sem luva? Ele, não, deputado, é porque não tem luva do meu tamanho. Falei, como é que falta luva no hospital, sabe? Ah, Aí, mas não tem luva tamanho G. Ah, mas tá sobrando no Hospital de Ceilândia. Nem logística eles conseguem fazer. Eles não conseguem estruturar uma planilha de Excel para colocar os insumos nos lugares certos. Então, assim, é muita incompetência. E tem corrupção também. E aí você vai acumulando vários erros, intencionalmente, má fé, corrupção, desvio, e aí você tem do outro lado, no final da ponta dessa linha aí, toda a população sendo prejudicada e não tendo um serviço entregue de É. qualidade de saúde, ou um serviço mínimo, né? Quem paga o preço é a população mais pobre, principalmente, que não pode pagar plano de saúde, que não consegue fazer um exame, uma consulta particular, e que fica lá a mercê. Pediatria, por exemplo, hoje é um problema sério. Você que trabalha com segmento infantil, hoje tem um déficit de pediatria, um déficit muito grande. Uma mãe tem que sair lá de São Sebastião para levar o filho dela ao Paranoá, para tentar uma consulta lá. Não, mas Então, atendimento de saúde em São Sebastião, quem mora lá, caótico, ele tem que sair, caótico. seja qualquer tratamento, qualquer serviço de saúde, ele precisa sair de São Sebastião e ir para o Hospital do Paranoá, que é o hospital mais próximo, né, que é atendido ali. Assim como aquela cidade está abandonada. Eu digo assim, tem algumas regiões do DF É. em que o abandono ele é muito visível. E São Sebastião, toda a área ali, Morro da Cruz, Capão Comprido, Vila do Boa, que região abandonada. É. Não teve um investimento, você não teve nenhuma ação. E, enfim, a gente fez esse debate, né, na eleição, tentou mostrar para a população, mas nem a corrupção e nem a incompetência e descaso colaram na imagem do Ibanez, ele conseguiu se blindar, claro, Isso. com uma máquina gigante na mão, muito dinheiro. Sabe o que eu achei engraçado durante a campanha? Que chegou um candidato a deputado distrital em São Sebastião e prometeu, porque São Sebastião tem quase, não sei se já superou 120 mil habitantes. Gente. E lá não tem uma creche, uma escola de educação infantil pública. 120 mil habitantes. Aí me chega um candidato a deputado distrital e promete 5 creches. Eu pensei assim, uai, mas ele tá vindo candidato a deputado distrital ou tá vindo ao GDF? Eu fiquei na dúvida, né? Mas são umas promessas assim, sem pé nem cabeça que os caras fazem Pouco e demais. que a gente realmente fica impressionado. Mas eu queria dar uma passadinha aqui no nosso chat no YouTube